Olá pessoal, estamos aqui com o nosso CEO, Marco Mezena, e hoje a gente está aqui especialmente para comemorar os 32 anos de empresa. Nesse bate-papo, nós vamos falar aqui do passado da empresa, o presente e o futuro. Tudo bem com você, Marco? Tudo bom, É uma honra de estar aqui, tá? a honra é minha. E a gente quer conversar com você, quer fazer algumas perguntas. Primeiramente, qual foi a inspiração e como é que começou tudo isso? Quantas horas nós temos? Fica à vontade, Então fica tá à bom. vontade. Porque a história é longa, viu? Nossa, mas é assim, eu já parei para pensar algumas vezes a respeito disso, né? E eu acho que de certa maneira o que faz essa trilha, além das oportunidades, né? Além dos perrengues principalmente, porque se a gente chegou até aqui foi porque tivemos que desviar em alguns lugares e acabamos escolhendo trilhas para chegar até aqui, né? Mas como eu costumo dizer, tem muito do DNA das pessoas, né? Tem muito daquilo que eu normalmente classifico como existe teoria para isso, né? Como mindset de crescimento, diferente do mindset fixo, né? Que é aquele onde você fica preocupado para errar menos. E na verdade eu sempre tive esse perfil de aprender muito. E o erro é uma baita oportunidade de aprender, né? O erro dos outros também, né? Tentar fazer melhor, né? Certo. E a história é longa porque, afinal de contas, eu já tinha passado, me formei engenheiro, passei por empresas públicas ou mistas, como o caso da Sabesp, né? Acabei indo para a Duratex, depois abri uma empresa durante um ano, essa foi a primeira semente, né? E depois eu fui para a Vulcabras, né? Essa semente do empreendedorismo. Já existia, né? Mas foi engraçado, porque você está muito tempo no modelo de engenharia, administração, etc. E aí quando eu resolvo criar a própria empresa, as pessoas falam, puxa, mas será se ele sabe vender, né? E eu acho que eu sei vender, porque afinal de contas chegamos até aqui, uma história bacana, né? Mas no nascimento da empresa, né, eu, como já tinha passado lidar com muita equipe, eu trabalhava muito em manufatura, trabalhamos na área de manutenção, uma coisa que me ajudou demais e eu acho que isso é fundamental e hoje isso é muito claro, né, é trabalhar com pessoas. Ser Né? líder de pessoas, né? São as pessoas e são para as pessoas que a gente faz as coisas, nada mais, né? Então, não se faz para entregar o projeto, não se faz para entregar o produto, não se faz só para entregar o serviço, mas é fundamentalmente pessoas fazendo coisa para pessoas. Isso, lá atrás, como eu trabalhei muito na área de mão de obra mais intensa, né? Manutenção, manufatura, né? Isso ficou muito claro. E aí, quando nós abrimos a empresa, quando eu criei a empresa, né, isso estava claro para mim. E alguns motivos que me fizeram sair das empresas estruturadas, né, foi que toda empresa que eu entrei, o pessoal costumava falar que eu não vestia camisa, eu vestia o macacão da empresa, né? Eu sentia como se aquilo fosse nosso. Como é que você pode sentir a Sabesp como sendo a sua empresa, né? O seu time, né? Então, Como é que você entra numa Duratex e fala, nossa, essa é a minha empresa, né? Porque era assim que me fazia bem sentir e aí fazia uma relação tanto com a parte mais operacional quanto a parte mais administrativa, estratégica da empresa. Mas isso não é muito bem recebido nas empresas, né? Existe um livro chamado Intrapreneuring, que quer dizer empreendedor, ou seja, aquele cara que é empreendedor,
mas ele está na estrutura de uma empresa. Mas ele, cara, ele não para um minuto de tentar melhorar, de tentar acertar e fazer comunicação e atender e entregar valor, né? Isso ficou muito claro para mim. Quando eu criei a empresa, eu falei, a nossa empresa não pode ser diferente disso, né? E aí nós começamos a estruturar a empresa com pessoas participando ativamente da empresa, né? Muito E legal. participar ativamente da empresa significava, por exemplo, se a empresa está indo bem, todo mundo tem que ir bem. Se a empresa está dando lucro, todo mundo tem que receber. E a gente começou a implementar esse tipo de coisa há 30 e tantos anos atrás, uma empresa pequenininha, que chegava no final do ano e distribuía lucro. Hoje é né? normal, né? Hoje Hoje muitas empresas... é capaz do pessoal falar, e aí, não vai ter? Né? Lógico, nós tivemos uma prova disso que tem quando ela tem resultado. Na pandemia, nós passamos quase 1 ano e meio praticamente com o cinema parado. Verdade. 1 ano, com certeza, com o cinema parado, né? E foi bacana, porque a partir desse momento, a hora que a gente voltou à carga, a gente acreditou muito que essa experiência ia continuar, e continuamos investindo e continuamos trabalhando para aqueles caras que estavam parados e precisavam ter suporte. E aí o resultado veio que 2 anos depois, a empresa atingiu o maior resultado da história dela, tanto o ano passado quanto o ano retrasado. Olha que louco, né? Muito legal. Tá? Então isso traz assim uma satisfação muito grande, né? Traz um sentimento de missão cumprida até aqui. Porque você fala, a missão está cumprida? Não, tem muito para fazer ainda, né? Mas até aqui, putz, olha, não poderia ser melhor. Eu acho que a empresa vive o melhor momento. Sim. Se você me perguntasse 2 anos atrás, também estava vivendo o melhor momento, e há 4 também estava vivendo Mas o melhor aí momento. agora eu vou te perguntar o seguinte, e os desafios, assim, para chegar até aqui, teve que enfrentar muita coisa Então, também. Lá atrás, né, quando a gente criou a empresa, a gente tinha uma vocação de tecnologia monstruosa, a gente era apaixonado por tecnologia, né? Então, cada louco que aparecia pela porta da empresa, puxa, eu tenho um problema, eu tenho que controlar os brincos que ficam na orelha do boi e tal. A gente fazia varejo, a gente já fazia um pouco de indústria, a gente já fazia uma série de ações. Queria atender né? todo mundo. Aí apareceu o cara que queria controlar o brinco do boi, porque tinha que rastrear ele para mandar pro Ministério da Fazenda. Isso parece que é legal, né? E toca a gente desenvolver sistema para brinco de boi. Daí a pouco aparece o Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, né? Puxa, eu precisava controlar melhor os meus processos, os meus processos jurídicos, e tem também toda uma questão de pesquisa. Puxa, isso parece que é legal. Vamos lá, desenvolvemos um sistema para o Instituto de Defesa do Consumidor. Aparece dali a pouco um pessoal falando que, puxa, eu precisava fazer o serviço de proteção ao crédito. Começamos aqui em Botucatu, né? Pô, isso é bacana. Quer dizer, o lojista liga para cá e vai perguntar se ele está com crédito ou não está com crédito. Opa, vamos fazer isso também. Em outras palavras, na fase 1, a paixão era a tecnologia. Até que chegaram as funerárias, e aí a gente acabou trabalhando muito forte com funerária no Brasil. Fomos o maior fornecedor, hoje tem muita funerária usando o nosso sistema, mas por plano de assistência, né? Que efetivamente vai trabalhar com muita gente, né? Ao invés de funerária se preocupar com o morto, ele passou a se preocupar com quem está vivo. Por quê? O plano tinha que ser pago todo mês, então não adianta morrer, ele tem que continuar pagando. E aí a gente começa a perceber e fala, cara, mas para ele pagar todo mês, que benefício você está dando para ele, além de que uma vez em cada 7, 8 anos morre alguém da família dele? Puxa, vamos fazer convênio com o varejo. Ah, entendi. Então quem estava em dia recebia benefício no varejo. O que mais que dá para fazer? Poxa vida, a gente tem carro, pode pôr uma ambulância, pode pôr cama cama hospitalar, cadeira de roda.
vamos alugar cadeira de rodas para aquele que é associado do plano funerário. Puta, que espetáculo, né? Que mais? Puxa, e se ele tivesse um segurinho que também ajudasse ele? Fomos fazer um trabalho junto às seguradoras, a Mafra até hoje é cliente nossa, né? Eu acho que deve fazer mais de 15 anos que eles são, que são clientes nossos, que a gente faz o processamento de quem tem o plano, para que aqueles caras que têm o plano tenham assegurado um plano de capitalização, que também tem um sorteiozinho que dá dinheiro em vida, mas quando morre ele tem um prêmio para ser coberto, um capital para ajudar a cobrir as despesas do funeral. Pô, sensacional. Ou seja, opa, e aí talvez tenha chegado o primeiro momento aonde a gente percebeu que a tecnologia sozinha é muito pouco. Porque para fazer essa tecnologia trazer o valor que ela pode trazer, automação, velocidade, volume, escalação, eu preciso que as pessoas e os processos estejam adequados a isso, né? Esse foi o primeiro momento onde lá atrás a gente falou, cara, que dificuldade que está a fazer o pessoal das funerárias entender isso. Uma máquina é boa, mas uma máquina é melhor quando a pessoa Eu traz. diria que o instrumento pode ser um Stradivarius, né? Um violino caríssimo, raríssimo, né? Se eu não tiver um bom músico ali atrás daquele instrumento, absolutamente esquece. Eu brinco que você tem bons músicos, os instrumentos não vieram, né? Vá lá embaixo, pega uma frigideira, um garfo, né? Pega lá uma caixinha de fósforo, põe um monte de feijão numa latinha, dá para bom músico, sai boa música. Sair uma boa música. Entende? Não que a tecnologia não seja importante, ela é fundamental para você escalar, para você dar velocidade, para você acompanhar, gerenciar e tal. Mas o músico é fundamental. Sem um bom músico, e isso nós percebemos lá atrás, quer dizer, sem pessoas treinadas, sem pessoas com habilidade, né? Ainda ontem eu vi um termo antigo, o tal do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, né? Fazia tempo que eu não ouvia isso, né? Se eu não tiver gente com atitude, pode ter até o conhecimento, mas pouca coisa vai acontecer. Perfeito. Se eu não tiver gente com habilidade é treinamento, não vou ter gente com atitude, ou pelo menos as atitudes não vão ser tão boas. E o conhecimento, aí sim a tecnologia começa a tratar disso, trazendo toda a informação que está no entorno para criar realmente gente de altíssima performance. E aí é a fórmula do sucesso também, né? Exatamente. Sucesso pessoal, sucesso de uma empresa. Mas aí eu vou deixar ao lado que nós chegamos, porque até lá a gente atendia todo tipo de negócio. Né? A gente atendia absolutamente todo tipo de negócio. Tudo que você imaginar, nós já fizemos boate, tudo que acho que faltou pouca coisa, viu? E um dia caiu um cinema aqui dentro. Né? Cinema? Bom, a Bomboniere é um varejo normal, que nem uma loja, que nem restaurante, nós já tínhamos feito para tudo isso, né? Até aí Você tá tudo lembra certo. quando foi que entrou o data? O cinema... O ano, né? A data é muito a muito Movicon, né? Que foi o nosso primeiro cliente de cinema. Mas faz mais de 10 anos, eu acho. Bem mais. Faz. Tá? Vai fazer quase 15 anos. E daí, que mais que tem lá? Mas é o seguinte, tem uma sala, aliás, tem várias salas dentro de um cinema, vários cinemas dentro de uma rede, e cada sala tem até 4 sessões, e que pode ter configurações diferentes em função do conteúdo que eu vou passar em cada sala, e consequentemente tem preços de ingressos diferentes, preços de meia, preços da hora da tarde, filmes diferentes, todos eles funcionando ao mesmo tempo. Opa, a bilheteria a gente ainda não tinha trabalhado. Isso é legal, né? Como sempre, vamos desenvolver a bilheteria e vamos fazer isso funcionar, né? E toda a área de programação, tá? Poxa, mas se nós estamos vendendo, aí o cliente estava empolgado, fala, eu queria vender online, né? Quero vender online, legal.
nós não tínhamos feito ainda uma venda online, né? Eu acho que dá para fazer a venda online. Fizemos a venda online e entregamos para o cliente. E aí é o ponto que a gente estava conversando. Foi para o cliente operou durante alguns meses e falou, cara, esse não é o meu mundo, porque tem toda a parte de pagamento, fraude, suporte a cliente que está o tempo todo. Uma coisa é fazer o suporte lá na praça, que a bilheteira está lá, o gerente da praça está lá, a menina da bombonier está lá, atende na hora. Outra coisa é o cara longe, né? Tá querendo saber, pô, mas não tem um horário melhor? Eu queria cancelar meu ingresso e assim por diante. Eu vou parar a venda online. Não, para. Deixa a gente tocar. Nasceu a Velox Tickets. Entendi. Entende? Foi um serviço, vinda, foi aprimorado. Entregamos, ele não operou, daqui que a gente opera. Nasceu a Velox Tickets a partir daí, né? E aí a coisa começa a crescer. Velox Tickets, venda online, significa eu tenho que ter o cara cadastrado para poder fazer a venda, né? Antes disso, aconteceu uma coisa bastante interessante. Uma senhora da PlayArt, a dona Elda, falou, eu tenho uma saudade do tempo dos lanterninhas, né? E a gente falou, dona Elda, então, que o cara já comprava o ingresso com o lugar marcado, lanterninha lá, e levava o cara. Saudosismo. Né? Lugar numerado, parece que faz sentido isso, né? Vamos fazer o desenvolvimento. Fizemos o desenvolvimento, colocamos funcionando no Marketplace, num cinema da PlayArt. No Marketplace era a sede da Cinemark, para isso que foi legal. Quer dizer, na sede da Cinemark nós fizemos a primeira venda de ingresso numerado no Brasil, né? Operamos, final da história. Hoje não existe mais cinema sem lugar numerado. Não é possível você ir para o cinema, pegar fila na bilheteria, sai da bilheteria, pega fila na bombonier, sai da bombonier, pega fila para entrar na sala. Não tem sentido, né? E a coisa evoluiu. Eu tenho cadastro, por que eu não começo a me comunicar com esse cadastro, né? Vamos fazer um plano de fidelidade para cinema. Nasce os planos de fidelidade, o clube. O clube, né? Exatamente, nasce o clube a partir daí. E aí não para mais, porque com todo esse volume nasce o CRM, e aí umas coisas bacanas que continuam se repetindo. Nasce o CRM, então tem que fazer disparo para o CRM. Desenvolvemos a segmentação, vamos fazer disparo para o CRM. Está aqui, cliente, faça o disparo. O cliente fala, eu não estou conseguindo, eu não tenho braço. Cria-se a agência de CRM, hoje nós temos uma bela agência. E foi de assim CRM. que cresceu. E foi assim que foi crescendo, foi com as dificuldades que a gente desenvolvia a tecnologia, ela tinha muito sentido para o cliente, mas ele não conseguia operar. Espera aí, deixa que a gente opera, né? Assim nasceu a área de infraestrutura e assim por diante. A infraestrutura não toca, o problema é lá em Belém, não há quem vá resolver o problema da máquina que não quer botar. Deixa que a gente opera a infraestrutura sua, então. Tá aí, temos uma área só de operação, de implantação e desenvolvimento de infraestrutura. Então sempre ajudando a pessoa e entregando serviço. Sempre desenvolvendo a tecnologia, que é o nosso forte, mas fundamentalmente fazendo músicos que podem tocar esse instrumento perfeitamente, né? Legal. Essa é a nossa história. Caraca, muito legal. E a gente falou já do passado, um pouquinho agora do presente. Se você quiser complementar essa parte do presente para ficar assim, para a gente ter mais conteúdo do que... O presente é bacana, né? O presente, como se diz, é um presente. Um presente. A gente está sendo presenteado e o tempo todo. Hoje eu particularmente estou muito contente, muito feliz com a empresa, com as pessoas, e aí volta, são as pessoas, né, da empresa, porque é fácil olhar no rosto das pessoas. A gente fez uma conversa inicial aqui, né, e a pergunta é sempre a mesma: está se divertindo? Quer dizer, se as pessoas estão se divertindo, enxergam isso como um bom propósito, se sentem crescendo, se sentem
mais do que úteis, né? Porque útil é um objeto que com o tempo ele fica, ele entra em obsolescência e deixa de ser útil, né? É mais do que isso, né? Nesse momento aqui, tô feliz e tô aprendendo. Pois é, rapaz, eu acho isso, essa é para mim a melhor forma de identificar que as coisas estão indo para o caminho e valeu a pena, está valendo a pena, entendeu? Legal. Mas o presente é assim, o presente tem uma pitada bacana e fundamental por causa de um evento que ninguém podia contar e nem medir o tamanho disso, foi a Covid, né? Que de repente para tudo, né? A gente achou que em 3, 4, 5 meses estava tudo resolvido, passou 6 meses e nada, passou 9 meses e nada e a coisa foi difícil, né? Mas no meio do caminho a gente percebeu, uma hora isso volta, se não voltar ao normal, pelo menos volta numa condição que algumas coisas devem mudar, né? E esse presente, ele tem muito a ver com isso, porque naquele mundo onde, por exemplo, a venda online, que hoje é o nosso melhor produto, né? Como resultado, como receita, etc., o nosso melhor produto hoje era um produto que vendia 7% de venda online. Hoje nós temos clientes que vendem 60%, 70%, e dependendo do conteúdo que está passando no cinema, 80%, 90% é vendido online. Como a gente trabalha com uma taxa sobre a venda online para pagar todos os custos de operação e aí trazer mais a receita, nós acabamos virando sócio do nosso cliente, porque afinal de contas, se 60%, 50% da receita de venda de produtos e tickets dele passa por nós, é óbvio que eu estou brigando pelos mesmos desafios que ele. Colocar alguém sentado naquela poltrona o máximo possível, né? Interessante. Quando a gente tinha lá atrás coisa da ordem de 19, 20% de taxa de ocupação do cinema, que significa quantas pessoas estão usando toda aquela estrutura que nós colocamos, que eles colocaram à disposição, afinal de contas, a infraestrutura é deles, né? No meio da pandemia nós fomos para zero, né? E no retorno da pandemia nós conseguimos bater 16, 17%, 15% de taxa de ocupação média. Hoje a gente está percebendo que as ações que são feitas, principalmente na venda online, refletem eu ter pessoas hoje que já estão trabalhando com 38%, 45% de venda, de taxa de ocupação. E isso consolida aquilo que a gente acreditava lá atrás, a relação com o cliente, o customer centric, o cliente no centro da brincadeira, é o que cria uma correlação muito precisa. Se eu tenho uma relação com ele muito forte, provavelmente eu vou ter uma venda online, porque ele decidiu comprar, eu bato na porta dele o tempo todo, a venda online tem uma força. Eu tenho uma taxa de ocupação alta. Então, a correlação entre taxa de ocupação e venda online, ela é precisa, né? Ninguém vai ter uma taxa de ocupação de 35% com uma venda online de 6, 7%. Isso não existe. Não tem como. É impossível. Entendi. E aí consolida toda aquela estratégia que nós acreditamos e viemos montando e viemos trazendo para o presente que é hoje, né? Ou seja, as apostas deram certo, olhar para o cliente, consumidor, ele foi fundamental. Ter a tecnologia para fazer isso, porque senão eu não consigo chegar no consumidor neste nível, né? Foi fundamental, né? E esse é o nosso presente, tá? Ou seja, foi tão bom que hoje nós preferimos fazer uma coisa também bastante interessante. Isso como estratégia, mudou tudo, né? A gente adorava fazer de tudo, né? Fazia bem, mas não fazia tão bem quanto quando você só faz cinema. Ou no cinema. Né? Então hoje eu tenho certeza que nós temos a melhor equipe, olha,
posso falar pelo Brasil que a gente ainda não chegou, e nós vamos chegar, né? Na América Latina. Mas é uma das, né? Exatamente, É uma das. esse faz parte do futuro, né? Mas seguramente no Brasil não tem equipe que entenda mais do mundo do cinema, isso incluindo exibidor, isso incluindo distribuidor, isso incluindo parceiros no contexto geral, e a gente está trazendo muito mais agora, até Nubank, PicPay, etc., que fala, o que esses caras têm a ver com esse ecossistema de cinema? Tem a ver, nós já descobrimos que tem a ver. O ticket agrega um valor muito bacana para uma fintech, entende? Então, hoje o que a gente tem é que a gente se especializou e criou a equipe que muito provavelmente consegue discutir com qualquer nível, com qualquer empresa. Se quiser discutir com a Cinemark, se quiser discutir com a Cinépolis, se quiser discutir com a Kinoplex, nós conseguimos sentar numa mesa e discutir estratégias que são importantes, ou estratégias que dão certo, ou as estratégias que a gente acredita, ou aquelas que não dão certo e estão fazendo água. É difícil encontrar uma empresa de consultoria. Isso é tão verdade, assim. Porque você senta com o Pedro, ele te dá um panorama idêntico igual você está trazendo. Você senta ali com o Cauê, ele te dá um panorama, o Rosa, a mesma coisa. E tem uma coisa bacana que eu acho que isso faz parte de algo muito especial na empresa, né? Nós não temos certeza de nada. Então, vai conversar com eles que eles sabem o caminho. Não, primeiro deixa eu entender qual é a dor que você está me contando em detalhe para ver e talvez discutir formas de atacar aquela dor. A certeza, talvez a gente tenha alguém que já tenha tido o mesmo sintoma e que em função de algumas ações que nós fizemos, ele resolveu o problema daquela dor que ele estava tendo, daquele sintoma. Cara, talvez se eu copiar ele, vai funcionar. Mas as coisas não são tão fáceis, porque nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de gestão de pessoas, nós estamos falando de gestão de cliente, né? Então isso é importante. Agora a gente vai falar do futuro e como é que vai ser daqui para frente. Então, para falar do futuro, eu acho que é importante a gente fazer uma colocação importante que ele vem se dando no tempo, né? Mas é importante a gente fazer a colocação aqui. Quando a empresa tinha lá uma dúzia de pessoas, né? Gente muito esforçada, gente muito qualificada, gente com espírito de desafio, né? É mais fácil, já que eu tenho a responsabilidade da liderança, né? Então era mais fácil a gente ir ajustando esse processo todo. Com a nossa empresa hoje, com 100 pessoas aqui dentro, 220 cinemas, 1.200 salas, né? 7 milhões de cadastros, né? Algumas coisas aconteceram bastante interessantes. 7 milhões de cadastros. Algumas coisas aconteceram que acho que foi fruto de tudo aquilo que a gente acreditou, né? Mas nós criamos um espírito dentro da empresa muito bom, né? Um espírito do desafio, um espírito do propósito, né? Propósito de relacionamento é fundamental para nós, né? E lideranças que entendem muito bem daquilo que a gente está colocando como estratégia e contribuíram para criar essa estratégia. Então hoje a gente tem uma equipe de liderança invejável, né? Eu acho que é legal quando a gente vai para os eventos e essa liderança está lá presente nos eventos, né? Fornecedor nenhum do mercado tem tanta gente se abraçando conosco, e assim como deveria fazer com eles, né? Que se dizem, ou as pessoas falam, mas ele é teu concorrente. Não, não é meu concorrente. Não tem ninguém que tenha uma abrangência tão grande
E não tem ninguém que tenha uma relação tão forte com o mercado a ponto de parar com qualquer um e discutir o negócio como se a gente fizesse parte do negócio. Na verdade, nós fazemos, mas não é esse o que se enxerga, né? Ou o que se enxergava. Ou seja, a Consciência é uma empresa de tecnologia, o Grupo Consciência é uma empresa de tecnologia. Hoje eu acho que está ficando cada vez mais claro que a Consciência não é só uma empresa de tecnologia. A tecnologia é uma vantagem competitiva que nós temos. A Consciência é uma empresa de relacionamento, tá? Seja no B2B, mas principalmente no B2B2C. Então, nós podemos ser o primeiro B. O segundo B está aqui, mas o C nos interessa, assim, meu resultado não acontece se o do C não acontecer. Entende? Então, primeiro é esse espírito, a liderança que se criou dentro desse espírito, né? Eu acho que isso é fundamental. E agora está acontecendo uma coisa que eu acho incrível, né? No começo até era mais fácil, porque vinha gente de um monte de lugar diferente, mas quando a gente foi se especializando, a gente começou a ter muita gente que sabia de cinema. O que nós estamos tendo agora é trazendo gente, trazendo equipe, gente da equipe, de outros segmentos, já num nível de maturidade grande, mas que a hora que chega, rapidamente fala, cara, o que eu fazia lá eu poderia aplicar aqui. Isso é sensacional, tá? Porque eu costumo colocar para eles, e forço muito, eu fico muito próximo do produto, né? Cara, antes da gente inventar um produto, vê se o mercado já não tem algo de bom. Vai lá e copia, né? Feito. Copia, é mais rápido. Depois a gente adequa e melhora. Eu sou de um tempo que os Estados Unidos era, depois da Segunda Grande Guerra, era o top da tecnologia, o top da economia, o top de tudo. Quando eles ganharam, quando a guerra foi perdida pela Alemanha, né, e pelo Japão, de repente nós vimos o Japão copiar tudo aquilo que já existia, né, e melhorar. E o Japão se tornou uma potência. A Coreia, mesma coisa. Taiwan, a mesma coisa. Hoje, vocês, mais jovens, estão vendo isso acontecer na China, né? É verdade. A China foi lá e copiou, mais recentemente. Isso que eu estou falando é lá em 1950, 60, 70, né? A China, se você olhar 20 anos atrás, ela fez exatamente isso. Copia. Copia. Eu visitei a China quando eu trabalhava na Vulcabras. A gente fazia o mesmo tênis, Adidas, Lecoq, que eles faziam lá. Aqui a gente fazia para o Brasil. A gente fazia para o Brasil e eles faziam para o mundo. Aí chegamos lá para ver uma super tecnologia, nós vimos um monte de gente trabalhando numa dedicação incrível, num propósito espetacular, melhoraram e hoje eles são melhor que qualquer lugar do mundo para fazer aquele produto. Assim aconteceu depois com as máquinas, assim aconteceu com os carros elétricos, assim está acontecendo com a inteligência artificial, que a China, mais 2 anos, vai ser o top da inteligência artificial no mundo, coisa que nasceu há 1 ano e meio atrás. E é o que eu digo, nós estamos num momento que é muito legal trazer pessoas de outros segmentos para trabalhar neste segmento e conosco. Porque ele começa a olhar coisas que estão acontecendo lá fora e fazer analogia aqui dentro, adaptar isso ao mundo do entretenimento e fazer melhor a partir daí, né? Não precisa mais inventar a roda já está inventada. Se nós vamos pôr a tala um pouquinho mais larga, o aro maior, né? Uma borracha melhor, aí é outra história. Mas a roda já está inventada faz tempo, não inventa a roda, não faça a roda quadrada, triangular, cheia de borda. Então já foi criada, precisa ser melhorada. Melhora ela. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, para o futuro, o que a gente vê é uma equipe com lideranças muito bem preparadas, né? Motivadas, tanto a liderança quanto a equipe como um todo, e com desafios incríveis adiante, né? Tanto é que hoje a gente tem lá nossas metas que eu estou muito mais focado na taxa de ocupação do cinema do que meta de receita propriamente dita. Ah, mas então você não está preocupado com a receita? Não, eu estou preocupado com a receita.
Mas eu não vou ter receita se eu não tiver taxa de ocupação. Então vamos olhar lá para o consumidor, vamos fazer eles terem a experiência incrível. Porque mantendo a taxa da ocupação, né, em um nível em todos os meses, isso daí eu não vai paro aí trazendo não. resultado Eu vou todos além. os anos. Mantendo a taxa de ocupação é legal, eu acho bacana. Mas eu vendo Mantendo ticket, alta, né? Não, mas eu mantenho alta. Mas eu vendo ticket para cinema lá na faixa dos R$17 por ticket, de média, né? Por que o Champions League eu podia colocar 70, 80, R$90? Por que um show do BTS eu não posso colocar um ticket muito maior? Então, além de taxa grande, eu posso oferecer um ticket muito maior, um per cap muito maior, ou seja, a receita ainda sobe mais. Mas peraí, por que eu não posso começar por game dentro do cinema? Né? Ou seja, ao invés de trabalhar com o mundo dos custos, que é o que a maioria gosta, né? Pô, vamos gastar menos, vamos diminuir, vamos desligar o ar-condicionado no meio da sessão, né? Pode. Lindo, maravilhoso. Depois o cara escreve lá no CX Live. Cara, 10, o filme foi ótimo e tal, mas pô, toda vez do meio da sessão pra frente, isso aqui é um inferno de quente, né? E o dono olha e fala assim, isso sou eu que estou mandando desligar o ar-condicionado para economizar energia elétrica. Não pode. Pera, né? Então, ao invés de olhar para o mundo dos custos, ele tem que ser controlado, mas não é ele que vai dar o resultado. Eu tenho que olhar para o mundo das receitas. Mundo das receitas significa que valor que eu estou agregando no produto, no conteúdo que nós estamos oferecendo, né? Ou seja, o valor do receptivo, o valor da atenção, o valor da cocriação, que eu permito que ele sinta que está ajudando a fazer um ambiente melhor, uma experiência melhor, né? Com certeza isso, o consumidor, o cliente está disposto a pagar mais ou nem perguntar quanto custa, porque para ele é fundamental. Então, futuro é continuar nessa tocada, trazer serviços que a gente percebe que o nosso parceiro ainda não está preparado para tocar, buscar ao máximo o valor e a taxa de ocupação, né? A internacionalização, Isso. a diversificação do conteúdo que está na tela, né? Mas para fazer isso ainda tem uma jornada enorme, um desafio divertido, né? Que é mostrar para quem tem efetivamente o trato da poltrona que o receptivo, a relação dele com quem senta lá, a capacidade dele encantar tem que ser trabalhada todo santo dia. Por exemplo, a hora que eu coloco a Champions League lá, eu vou continuar oferecendo só Coca-Cola e pipoca? Ou podia pôr uma cerveja lá? O público vai aderir. Quando eu colocar lá um show da Orquestra Sinfônica ou a Filarmônica, né? Que está tocando lá em Nova York, né? Por que eu não tenho vinho de primeira? Por que eu não vou e sirvo na poltrona esse vinho? Esse cara está disposto a pagar para ter esse valor? Com toda certeza. Então, tem muitos desafios para frente e a gente encara que esse é o nosso desafio. E, nesse sentido, ter se especializado na poltrona de uma arena chamada cinema fez toda a diferença para a gente. Coisa linda. Legal? A gente tá para finalizar. Eu queria agradecer por essa oportunidade e inspiração para todo mundo. Uma última pergunta. Sim. Para completar esses 32 anos de história, o senhor está feliz? Rapaz do céu, você está feliz? Eu tô. Então eu tenho que estar feliz, cara. Tá bom? Muito bom. E é bem isso. Vocês vão me ouvir falando muito disso. Ou seja, você está feliz? Se você está feliz, eu estou no caminho, a empresa está no caminho,
as coisas vão acontecer, entende? Eu acho que isso é fundamental. Ter um propósito profissional, porque cada um tem os seus próprios propósitos na vida particular, etc. Mas tem uma vida profissional, né? Se a gente consegue fazer com que esses propósitos da vida profissional nos incentive a olhar para os nossos propósitos familiares, religiosos, sociais, eu acho que isso é o que a gente tem que buscar o tempo todo. Agora deixa uma mensagem final aqui para todo mundo, para os seus colaboradores. Uma mensagem, se dentro daquilo que a gente conversou, a mensagem que eu posso deixar nesse momento é que eu estou muito satisfeito com o time que nós temos. Eu me sinto muito orgulhoso, né? É lógico, não fui só eu que fiz, mas eu tenho certeza que as lideranças que estão aqui hoje, né, são de lideranças absolutamente empenhadas e ligadas com esse DNA que quando a empresa lá atrás saiu de um nome chamado Consciência, porque era de tecnologia, eu falei, isso não tem nada a ver, porque eu comprei a empresa que tinha sido, eu vendi naquele ano que eu fiquei entre um serviço e outro, entre a Duratex e a Vulcabras, e aí eu comprei de volta a metade dela, chamava-se Consciência. Eu comprei essa empresa e olhei e falei, não está certo, essa empresa deve se chamar Consciência. Pode se lembrar de consultoria e ciência, pode se lembrar de consciência efetivamente, e eu acho que a gente não podia ter sido mais feliz em colocar esse nome, isso representa a gente, uma empresa que tem consciência, né? Uma empresa que trabalha por propósitos valorosos, né? E que eu não poderia deixar de estar orgulhoso de ter essa equipe toda, esse time todo, essas lideranças que estão hoje com a gente, né? E que a cada reunião que eu faço da diretoria, por exemplo, eu saio cada vez mais certo de que a empresa está em boas mãos, né? Está em boas mãos quando eu falo com a diretoria, está em boas mãos quando eu participo das reuniões de indicadores toda sexta-feira, não participo de todas, senão ela passa a ser cansativo, eu falo demais, né? E melhor ainda quando eu vou lá, participo do show de inverno, por exemplo, que aconteceu há algumas semanas atrás, e vejo os nossos clientes nos tratando como se fosse parte da empresa deles também, né? Conhece as pessoas pelo nome, conhece as pessoas que estão aqui, que ficaram torcendo pelo nome também, mandam abraços, né? E fazem planos. A gente continua fazendo planos junto com eles. O que a gente está fazendo agora, e que me deixa muito feliz, é trazendo outros contextos para dentro do segmento com o mesmo espírito. Então, se eu tenho uma mensagem final aí, uma mensagem atual para passar, uma mensagem especial. Vocês estão felizes, vocês estão se divertindo, que bom. É só isso que a gente precisa, mais nada, tá? Show de bola. Legal? E é isso. Até a próxima. Legal, cara. Olha, Pô. mas eu fico muito contente, viu? Pô, foi Fico legal, hein? feliz pra caramba. Pô, foi legal, mano.